Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo através do livro de Daniel. Estamos neste portal, este parte, capítulo 10 até 12, esta última revelação dada a Daniel na reforma dele. Mas estamos a encontrar coisas que, na verdade, Daniel já recebeu alguma informação. Vou dizer, quando examinamos as Escrituras, temos a possibilidade de observar e examinar capítulo 8 de Daniel, também capítulo 11 de Daniel junto. Não aconteceu como isto com Daniel. Ele recebeu este visão desde capítulo 10 até 12, tempo depois de capítulo 8, ele recebeu mais detalhe. Mas temos este privilégio de examinar ambos juntos, mas também vou dizer por Daniel sofreu muito para ganhar entendimento destes assuntos e eu posso concordar com Daniel. É complicado. Mas por lembrar, entramos um pouco Daniel capítulo 8, a nossa última vez. Daniel capítulo 8, eu dei referência, versículo 9. Por isso vamos ler novamente, mas na nossa lição de hoje. Simplesmente quero lembrar-te, este Alexandre Grande, este rei de Grécia que conquistou muito, indo de, vou dizer, Europa, passando aos lugares mais, chegando ao Rio Eufrates, por exemplo, vou dizer, passando através do meio leste, região deste mundo muito complicado hoje no nosso dia, e coisas estão a mudar, alianças, manipulações, mudanças de economia, e cheio. O mundo é cheio com atividade nesta região e vou lembrar-te, a figueira Israel está a brotar folhas novamente. Entrou a terra delas 1948 novamente e elas estão a crescer, como o país está a tornar mais forte, com tecnologia mais adiantada. Então, Israel tem força lá agora e muitos têm problema com isto. Mas Marco, o que está a acontecer? Não, o anticristo quer aquele lugar. Por que, Marco? Porque Jesus vai reinar lá. Ele quer aquele lugar. E eu não posso dar-te informação exata sobre estes assuntos. Penso que ninguém sabe estas coisas exatas, mas Deus sabe, e Ele está a permitir o diabo operar para realmente completar o plano de Deus. O diabo, ele está chefe deste mundo agora, príncipe deste século, deste terra agora, este mundo, mas tudo é abaixo do controle e permissão de Deus. Mas o meu objetivo com estas lições é para tentar dar-te um entendimento das Escrituras para ganhar orientação do que está a acontecer hoje com a geração. Outros querem dizer, seria grande privilégio andar no dia de Cristo, quando ele estava a andar aqui na terra fazendo milagre e outra coisa muito especial. Vou dizer, ele foi um homem muito controversial naquele dia. Sim, grande milagre, grande poder de Deus manifestado através da vida dele, mas muitos não andaram com Jesus, também alguns que andaram, eles voltaram para trás. Este homem é herege. Vou dizer, este figueira está a brotar folhas. A nossa idade, o nosso privilégio é agora. Também, como aquela altura, Jesus avisou, vou morrer na cruz. Ele tentou, mas perguntando aos discípulos, quem? Outros estão a dizer que eu sou. Então, ele estava a tentar ajudar aqueles
que tiverá um entendimento com fraquezas, chegando ao fim do ministério dela. Ele disse, eu tenho muitas coisas para dizer-te, mas não está pronto. É a nossa idade agora. Eu sou estudante. Vou tentar ajudar-te a entender melhor as Escrituras. Vou confessar, é necessário me entender mais. E vou dizer isto em humildade. Eu sei, muitos pastores pensam que, eu encontrei isto no país de Moçambique muito. Eles ficam atrás daquele altar, no meu país chamamos púlpito. Altar é diferente no meu país, é lugar para orar e púlpito é para pastor. Penso que neste país, púlpito é lugar para orar, altar é lugar para pastor pregar. Parece oposto das palavras na língua inglesa. Mas vou dizer isto. Muitos pastores, quando eles entram naquele altar, eles pensam que mais é necessário ter homem entendido e com inteligência das Escrituras, não mostrando nenhuma fraqueza. Ok, mas é bom. Pastor deve trabalhar na palavra e doutrina para ser pastor forte, para ser pastor certo. Mas vou confessar do outro aspecto, eu tenho limite. e eu não tenho problema em confessar isto. Mas o meu objetivo é aprender mais. E por preparar estes estudos, coisas que eu já aprendi e estava a tornar mais forte, vou encorajar-te como mesmo. Andando com humildade, mas procurando melhor entendimento das Escrituras. Mas este mundo é muito complicado. Alexandre Grande, de Grécia, que é uma parte de Europa. Grécia tornou-se uma parte do Império Romano. Deve entender isto. Mas ele alcançou, como eu já mencionei, o Eufrates. Ele alcançou aquelas regiões que estudamos. Mas Daniel capítulo, penso que foi capítulo 10, não estou a esquecer já, mas este império Ptolomaico foi ligado com o Egito nas profecias de Daniel. Também este outro império Seleucida, mas mais ligado com Síria e outras regiões chamadas do norte. Então eu entrei a nossa última vez dizendo o norte, achando que estamos a achar aqui em Daniel capítulo 11. Pode ser ligado com Roma revivificado. Mas nós não podemos esquecer, segundo este Alexandre Grande, também a divisão daquele reino dele em quatro outras partes, mas todos estes foram uma parte de Roma ligado com a Europa. Mas numa região completamente diferente. E eu estou a entregar esta mensagem durante tempo de guerra entre Irã contra Israel e Estados Unidos. Eu não sei. Eu estou a entregar mensagem antes disto ser resolvido. Todos os dias, de novo é resolvido. De novo é resolvido. Mas cuidado. Mas estou a tentar mostrar-te esta região. Donald Trump, nesta era, eu ainda não sei resultado, mas ele está a tentar dar força a este acordo abrâmico, ligando os países do meio leste. Sabemos que com a segunda vinda de Cristo, todos os países, todas as nações vão ser contra Israel. Mas ainda não chegamos a este ponto. Trump está a tentar incluir Israel com este acordo. É complicado. Mas agora Israel está
Israel está a batalhar com os Estados Unidos. É possível os Estados Unidos deixar Israel amanhã, pode ser hoje. Não, mas também é possível Europa unir e criar aliança com os países do meio leste. Estou a tentar, é a idade em que estamos a viver. Como Jesus andou no dia dele, profecia está a ser cumprida, mas profecia pode ser cumprida diante de nós também, hoje mesmo, e sem procurar entendimento excelente da Bíblia, vamos faltar entendimento. Está comigo, está a entender. Mas, vou dizer, estamos a falar sobre profundezas. Não fica muito preocupado. Marco, isso é além da minha capacidade. Vou dizer, a dica de tudo que estudamos é para ajudar a pessoa a conhecer Cristo, salvação, ou crescer em Cristo. Crescimento espiritual para criar, vou dizer, a edificação do corpo de Cristo. Isso é o nosso propósito. Então, por dizer, Marco, não estou a entender essas coisas, Marco, eu sou fraco. Eu também. Mas, quero dizer uma coisa. Quando a pessoa tem a base certa, o resto, mas fica calmo, pode crescer em Cristo. Mas a base, Marco, qual é esta base? É salvação. Salvação não baseado numa religião, mas numa pessoa. Eu sei, muitos muçulmanos, eles querem estudar a Bíblia, a palavra de Deus, por ser mais do que ao Corão, porque eles querem provar a Bíblia é falsa. Mas eles não têm o Espírito Santo dentro para ser guia, para aprender o entendimento da verdade. Eles estão a confiar numa religião. Eu estava no carro com outro homem muçulmano outro dia. Eu disse a ele, tem religião bonita. Ele disse, muito obrigado, muito obrigado. Eu disse, mas há problema. Eu disse a ele, mas tem religião bonita, mas religião não salva. Isso é a chave. Quando o crente tem entendimento de salvação, é uma pessoa, não religião, mas ele vai ter o Espírito Santo dentro, ele vai ter capacidade de distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Quando o homem quer confiar numa religião para justificar a vida dele, não. Então, mas eu queria dizer algumas palavras pela introdução do nosso estudo hoje, porque vamos entrar em assuntos e eu vou tentar mostrar-te algumas dicas dentro destes versículos que vai dar-te orientação do nosso tempo de hoje, simplesmente com entendimento, não vamos alcançar entendimento exato destas coisas futuras. Como os discípulos do dia de Cristo, os apóstolos, estamos a procurar melhor entendimento. Mas já tem desvantagem ter Marco como professor aqui. Mas cuidado, vamos estudar. Mas vamos abrir as nossas Bíblias, Daniel capítulo 8, capítulo 11. E vou continuar com o nosso estudo. Vamos ler versículo 25 até 27. A Bíblia diz, e suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sol. Está a falar sobre o rei do norte. Mas durante nosso estudo já achamos este, como quer dizer, seleucida. Mas, como eu já expliquei, pode ser mais do que isto. E vamos achar coisas proféticas ligadas com o fim do tempo. Então devemos dar atenção a isto. Versículo 25. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá porque maquinará projetos contra ele. É pouco interessante esta palavra, mas
Versículo 26. E os que comeram os seus alimentos o destruirão. Manipulação e, vou dizer, engano como espírito. E o exército dele será arrasado e cairão muitos mortos. 27. Também estes dois reis terão o coração atento para fazer o mal, e a mesma mesa, falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda verá o fim no tempo determinado. Ok, aquela expressão é muito chave, mas vou dizer, é como hoje. A pessoa pode falar uma palavra, vou dizer, a palavra do crente deve ser a palavra certa. A pessoa deve ter capacidade de confiar na tua palavra. Eu já experienciei isto. Mentiras entre crentes. Mas como vai dar resposta a Jesus naquele dia futuro? Mas foi conveniente para mim mentir naquele lugar para salvar a igreja. Na verdade, cuidado com mentiras. Uma vez eu estava no meio de grandes mentiras. Fui pedido para fazer oração. Então eu orei. Eu disse, meu Deus, espero que não vai ser falado mentiras hoje. Muito obrigado, em nome de Jesus oro. Foi a minha oração. Sim. Vou dizer, algumas vezes eu não vou dizer tudo que tenho na minha cabeça, mas vou procurar falar a verdade. Eu não quero mentir. Eu não quero enganar. Mas é característica do nosso dia. Pessoas, por causa de proteger a riqueza deles, o povo deles, o poder deles, eles entram com mentira, engano. Está acontecendo muito. Ok, versículo 25, Daniel capítulo 11. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul como um grande exército. Então eu escrevi esta nota. O rei do sul tem sido Egito, mas, segundo os nossos estudos, mas hoje, no nosso dia, podia ser coalizão dos países modernos, como eu disse, com uma ligação com Egito e provavelmente Islã, porque muitos destes países do norte de África, como posso dizer Egito, Sudão, Líbia, Etiópia, mas possivelmente Arábia Saudita, que não é África do Norte, mas é a mesma região. Por isso é uma ligação, aliança, com algum tempo de entendimento, pode ser exaltado deste acordo abraâmico, mas parece abraâmico é mais ligado com o meio leste. Mas é característica do nosso dia. Então, por dizer o sul, sim, já estudamos, é ligado com o Egito, também Síria, do norte, mas por chegar a este fim de tempo, pode ser outros países ligados para substituir daqueles que já estudamos. Vou dizer desta forma. Seguindo esta ideia, o norte podia consistir de um grupo dos países formando união de 10 países, combinando com a figura de Daniel capítulo 2. E vou dizer, é ligado com Roma. Mas Roma pode ter ligação com o meio leste ou pode ser outro acordo com pessoas separadas que não é uma parte da confederação deles. Mas sabemos de Daniel que aqueles 10 dedos vão aparecer como uma união. Roma, rei vivificada. Então, simplesmente, como eu disse, eu não vou tentar predizer, mas é este país e esta coisa está a mudar muito.
é além da minha capacidade. Mas podemos reconhecer o que aconteceu naquele dia. Por exemplo, Alexandre Grande, Europa, sendo ligado com lugares no meio leste, o mesmo poderia acontecer. Roma, muito ligado com Europa, mas também estendeu até o Eufrates. Já estudamos o estento destes impérios quando numa lição que já ensinamos ou falamos. Ok, mas este Roma revivificado pode ser como Europa. Então, vou continuar este Daniel capítulo 11, versículo 25. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá porque maquinará projetos contra ele. Este projeto pode ser como inteligência dos países hoje. Organizações, penso que todos os países ligados com defesa do país, que estão a operar com inteligência sofisticada. E pode ser como isto. É muito interessante esta palavra maquinará. Pode ser estes países estão a usar computadores, telefones, mais programas, aplicações novas para fazer comunicação. Mas é grande por pessoa que sabe bem esta tecnologia. Não eu. Eu procuro saber melhor a Bíblia, mas aqueles que sabem bem tecnologia, elas podem entrar com sofisticação para ter comunicações segredos entre outros. Muita inteligência é formada desta forma. Então, pode ser este maquinarão é ligado com isto. Mas, versículo 26. E os que comeram os seus alimentos, este pode ser do sul, o destruirá. E o exército dele será arrasado e cairão muitos mortos. Então vai ser grande vitória deste do norte, que pode ser, como já falamos, pode ser ligado com o anticristo. Mas a nossa passagem não acaba aqui. Simplesmente vou dizer isto, vai ser um grupo de pessoas dentro que atuam secretamente como simpatizantes ou agentes de uma força inimiga, trabalhando para minar a segurança internamente, uma traição, ok? Nosso tempo, o fruto é muito maduro, mas a circunstância, a situação, relacionamento entre países está pronto para entrar este tipo de traição. Simplesmente quero te traição, desculpa. Marco está a voltar a Algeros mais cedo dos meus ensinamentos, né? Falando sobre a traição de Judas Iscariotes. Né? Traição, Marco. Muito obrigado. Né? Versículo 27. Também estes dois reis terão o coração atento para fazer o mal e a uma mesma mesa falarão a mentira. É como as cimeiras de paz de hoje. Vou lembrar-te, versículo bem conhecido, João capítulo 8, cuidado por mentir. Eu estou a falar agora, eu penso que alguns que estão a ouvir neste ensinamento já mentiram nas vidas deles. Né? Não vou dizer eu sou inocente, mas desde a minha salvação eu vou procurar
falar honestamente. Mas todos nós temos fraquezas. Rabi, ela, a prostituta em Jericó, ela mentiu, Deus abençoou, mas não a mentira, mas salvou a vida dela. Mas ela não foi crente maduro, mas prostituta. Ela sabia aquele estilo de vida. João capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Jesus falando naquele dia com homens religiosos, vou dizer, os pais de Israel. Cuidado, há um pai. Uma vez a pessoa falou comigo, Marco, eu sou amigo. Eu disse mais, eu tenho um pai. Qual é o teu pai? Porque muitos crentes são acostumados a dizer, o meu pastor é o meu pai. Mas está a ver? Cuidado. Vós tendes por pai ao diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por mentir, está a seguir os passos, a vontade do diabo. Por mentir. Eu sei, o homem vai chegar à forma para justificar mentira. Mas eu tive necessidade, mas eu fui sufocado com obediência ao meu pai pastor. Cuidado, mentira é mentira. Eu vou deixar este assunto, mas estas, aqui em Daniel capítulo 11, versículo 27, eles vão mentir. Na mesma mesa. Está a ver? É característica do nosso dia. Cuidado. Anda com Deus. Ele pode guiar os teus passos da maneira maravilhosa. Mas estes homens são contrários do Deus deste mundo. Meu professor, fique comigo, Meu professor diz, muçulmano pode mentir em qualquer lugar, a qualquer momento, se acreditar que isso ajudará a proteger ou a promover a sua religião. Eles têm palavra, por isso chamado taquia. Cuidado. Mas, versículo 27, a Bíblia diz, mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim no tempo determinado. Então, no tempo determinado, já falamos sobre o fim. O fim na Bíblia é uma expressão muito ligada com a segunda vinda e o fim do tempo. Pode ser ligado com a segunda vinda, mas depende do contexto, pode ser também ligado com aquela último 1000 anos, começando com a segunda vinda também. Mas a aliança aqui é ligada com os últimos dias e a abominação de desolação e a segunda vinda. Vou dizer, vamos entrar mais neste capítulo, vamos achar neste capítulo, versículo 28 até 31, é a nossa próxima parte. Vamos achar dicas ligadas com o fim do tempo, com o anticristo. E vou dizer isto, eu posso escrever um parágrafo, estas são ligadas com, historicamente, este Antíoco Epífano, também este Império Seleucida, mas também há dicas que mostram é ligado com o futuro. E alguns destes são provas que Daniel tem mais informação do que somente uma história, mais do que uma história só, uma história de história. Está a ver? Então, mas
vamos continuar, simplesmente guarda este fim do tempo determinado. Vamos guardar esta expressão, lendo este contexto, versículo 28 até 31. Vou continuar lendo. Então, tornará para a sua terra com muitos bens. Isso é, depois de este norte, depois de derrubar este do sul. E o seu coração será contra a Santa Aliança. Cuidado. E fará o que lhe aprouver. E tornará para a sua terra no tempo determinado. Tornará a vir em direção do sul novamente. Mas não será na última vez como foi na primeira. Então vai ser diferente. Porque virão contra ele navios. Está a ver? Ele vai voltar. Simplesmente vou resumir, vou continuar lendo, mas está a contar o que aconteceu, versículo 25 a 27. Ele derrubou o sul, mas ele quer voltar, depois de voltar ao país dele com bens, ele diz, vamos entrar novamente. Mas quando ele entra a segunda vez, outros navios vão defender este sul. Estes navios. Vou ler versículo 30, novamente. Porque virá contra ele navios de Quite, que lhe causará tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança. Mas, já lemos sobre Santa Aliança em versículo 28. E fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiveram abandonado a Santa Aliança. E braços será colocados sobre ele, que profanará o santuário e a fortaleza, e tirará o sacrifício contínuo. Já falamos sobre isto, está a lembrar? Daniel capítulo 8. Estabelecendo a abominação desoladora. Ok. É necessário dar atenção a esta leitura. Mas, começando, versículo 28. Então, tornará para sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Historicamente, mas eu mencionei esta região de Síria, mas que estendia da terra prometida até o que é hoje Irã e Iraque. Então, por isso estas regiões, está a ver? Se este norte é ligado com a confederação das nações como de Roma revivificada, então há a possibilidade que seria uma ligação política com a região do meio leste desta passagem. É uma possibilidade, parece como isto. Mas com todas as complicações do meio leste nestes dias, esta possibilidade parece muito razoável. Parece isto, ok? Mas, versículo 28, esta expressão tornará para sua terra com muitos bens, mas é importante, dá atenção. Mas Marco, ele ganhou, todos que guerrearam, mas eles ganham. Mas cuidado, fique comigo. Benefício econômico vai criar ambiente para fazer alianças que, caso contrário, não seria possível. Então, vou dizer, lembra-te quando estudamos livro de Apocalipse, entramos capítulo 17, muito ligado com Babilônia misteriosa, legião. E eu falei durante aquela altura, sim, este capítulo é ligado com legião, é uma ligação espiritual, forças, mas poderes celestiais que estão a controlar e influenciar este mundo contra Deus. Como Israel, que tem legião bonita. Cuidado!
Mas, quando entramos capítulo 18, livro de Apocalipse, uma coisa econômica lá. E eu ensinei naquela altura, as ligações entre os países vão ser feitas para ganhança econômica. E está acontecendo. Mas vamos unir, vamos criar oportunidade para cooperar com as nações. Mas lembra-te sobre a outra história da Bíblia? Sim. Gênesis capítulo 10, Torre de Babel, pode ser 11, Torre de Babel. Eles construíram um grande torre juntos. E Torre de Babel, hoje, é Babilônia misteriosa. Ok? Cuidado. Há ligações espirituais. Anticristo vai estar no meio. E ele não vai falar sobre salvação verdadeira, porque o propósito dele é para enganar. Ele não vai dizer salvação está numa pessoa. Está a ver? Também. Ele vai falar sobre a riqueza, oportunidade deste mundo. E todo o povo vai, ele é o nosso Salvador. Pessoas pensam sobre isto. Homem político que entrar diz, mas vou cuidar por todo o povo, vamos criar sistemas de trabalho, dinheiro, riqueza. O nosso candidato. Acontece. Hoje, no nosso dia, o mundo está a tornar mais fraco e outros estão a dar promessas mais fortes que são mentiras e manipulações e enganos. Paz econômica favorável. Cuidado. O que está a acontecer hoje no nosso dia mas andando com Cristo hoje é como andar com Cristo nos dias atrás, quando ele estava aqui durante o ministério público dele. Há muita palavra sobre a religião, mas não há muito entendimento. Vamos estudar. Vamos aprender. Eu não vou entrar nestes assuntos, estas igrejas. Vamos falar. Está a acontecer enganos. A grande religião, grande engano e mentira entre igrejas hoje. Em Apocalipse, capítulo 2 e 3, que são igrejas como igrejas de hoje. Há igrejas lá, somente Filadélfia, guardou a palavra do Senhor. E igreja de Ásia, lembra-te? Quando Paulo morreu, ele disse, toda a Ásia já deixou-me. Ele alcançou toda a Ásia com a pregação dele quando ele está a ministrar lá, no livro de Atos. Mas, no momento da morte dele, não. Ele foi abandonado. Espero que está a reconhecer isto. O mesmo. É o nosso dia, é tempo. Jesus pode voltar hoje. Devemos ser prontos. Abre a tua boca. Prega o Evangelho. Fala sobre Jesus e ganha mais entendimento da Bíblia. Fica fiel. Não perdendo a esperança. O que vai acontecer hoje? Já sou abandonado de Deus. Não! Deus não vai abandonar o crente, filho dele. E ele não vai deixar-te ser tentado acima da tua capacidade de resistir. Está a ver? É o nosso dia hoje. Eles têm bem mais vantagem econômica. É a maneira para unir estes países. Eu sei. Estes países muçulmanos, eles não querem unir com Israel. Mas é tentativa, eu não sei vai ter sucesso ou não. Mas se este judeu e muçulmano podem unir, não vai ser porque eles concordam com a religião. Então, Marco, como é possível? Vai ser a possibilidade econômica. E no fim, Israel vai ser
separado do resto do mundo. Ok? Estou a tentar dar-te orientação, não conhecendo detalhe. Mas, versículo 28, novamente. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a Santa Aliança. Mas contra a Santa Aliança, por ser esta aliança feita com Israel, porque é chamado Santa Aliança nesta passagem, contexto de que parar aquele sacrifício contínuo. Está a ver, não? Então, mas vamos continuar, versículo 29. No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Primeira vez aí já teve vitória, já limos. Mas esta vez, não. Estamos novamente esta expressão, tempo determinado. Já limos. Mas vamos ler Daniel capítulo 8, versículo 27. Isso é passagem que já limos. Também estes dois reis terão o coração atento para fazer o mal. E a uma mesma mesa falará a mentira. Mas isso não prosperará, porque ainda não haverá o fim do tempo determinado. Mas, 29, no tempo determinado. Determinado o quê? Está no contexto desta abominação e desolação. Segundo o plano de Deus. Tempo determinado, Deus sabe. Está a ver? Fique comigo, hein? No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul. Mas, achamos esta muitas vezes nos nossos estudos, começando com Daniel capítulo 8, este tempo determinado. Vamos ler Daniel capítulo 8. Eu quero ler sobre algumas coisas que já estudamos, mas vou começar com versículo 9. E de um delas saiu um chifre muito pequeno, falando sobre isto, que é Anticristo, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu. Está a ver? E a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Está a ver o contexto aqui novamente. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. É ligado com guerra celestial. Os anjos batalhando. Para também Daniel, já estudamos Daniel capítulo 10, este jejum de Daniel, 21 dias, tentando procurar mais entendimento da palavra. E este sacrifício contínuo é ligado com Santa Aliança. Aquela aliança de 7 anos. Penso que é 7 anos. Vou dizer, outros querem dizer, primeiro 3 anos e meio já acabou com o ministério público de Jesus. Mas vou dizer isto, cuidado, porque aquela última 3 anos e meio é grande tribulação, é problemas. Mas por ser primeiro 3 anos e meio, eles entram falando paz, enganando. Mas achamos os selos, estes julgamentos de Apocalipse, por ser eles nesse ano, naqueles 3 anos e meio, mas últimos 3 anos e meio é muito complicado. Simplesmente, quero dizer isto, parece muito complicado pensar sobre a aliança de hoje entrando com paz, mas acontecendo 2000 anos atrás. É complicado. Mas pode ser 3 anos e meio lá e paz feito hoje. Mas penso que esta aliança feito, mas no meio daquela aliança é quebrado aquele sacrifício contínuo. Penso que
Os judeus não têm templo hoje. Pode ser. Deus vai organizar isto sem aliança, mas com a maneira destas guerras sendo guerreados, ou batalhas sendo guerreados hoje, eu penso que 7 anos. Já falamos sobre aquele estudo no fim de Daniel, capítulo 9. Mas, então, este Daniel, capítulo 8, versículo 12, quando estudamos, ligamos aquele versículo com Apocalipse 12, 12, e vou ler novamente. Vou lembrar-te algumas destas coisas, porque vai esquecer. E Daniel precisava de ter mais entendimento. Mas Apocalipse 12, 12 diz: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Está a ver? O diabo sabe o que está acontecendo no Apocalipse capítulo 12. O diabo é lançado para a terra, também com os anjos dele. Então, ele é muito ativo, muito forte naquela altura. Então, parece ser ligado com isto. Ligado com este tempo em que o sacrifício contínuo é tirado no meio da tribulação. Por quê? Porque ele morre, lembra-te, ele morre, ressuscita no meio da tribulação, quando aquele sacrifício contínuo é tirado. Então ele vai sacrificar humanos, ele vai entrar naquele templo dos judeus, dizendo, sou Messias. Está a ver? Cuidado. Ok. Deus tem plano dele. Primeira vez, parece ser ligado com versículo 25 e a aliança feita em versículo 27. Já disse isto. Quando ele venceu. Mas está a falar sobre esta santa aliança nesta passagem. Versículo 30. A Bíblia diz, porque virá contra ele navios de Quitim, que lhe causará tristeza. Então fique comigo. Estes navios de Quitim são ligados com os marinheiros de Fenícia, na região mediterrânea. Aquela grande mar ao lado oeste de Israel, da Terra Prometida. Também ligado com muitos dos lugares em que Paulo chegou durante as viagens missionárias dele. Mas esta expressão marinheiros foi ligado com Fenícia no início. Mas agora, ou pode ser com o tempo, mudou esta expressão para ser ligado com qualquer que está a fazer operação do mar, como mas estes navios, ou pode ser barco, mas navios, pode ser qualquer que está a fazer esta operação naquela região do mar Mediterrâneo. Está a ver? Então, simplesmente, estes navios de Quitim, o que são estes, eu não sei, mas é ligado com aquela. Vou ler um pouco da minha nota, vou ajudar-te um pouco. Mas são ligados com estes marinheiros de Fenícia na região mediterrânea, que a expressão foi usada mais tarde por qualquer marinheiro daquele lugar. Com mísseis, aviões e drones de hoje, é muito fácil alcançar a região deste norte atacando dos países perto do mar Mediterrâneo ou do Golfo de Pérsia. O que está a acontecer hoje no nosso dia? Mas este sul pode ser Egito, pode ser confederação ou aliança dos coalizão dos países de África do Norte, aquele lugar, mas eles vão ter uma defesa de um outro. Então, fique comigo,
Com missões, aviões e drones de hoje, é muito fácil alcançar a região deste norte, atacando dos países perto do mar Mediterrâneo ou Golfo de Pérsia. Mas este versículo 30 continuando, mas voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprouver. Então, ele derrubou o sul, primeira vez, segunda vez, ele está a chegar para derrubar, mas com mais defesa, mas ele já teve indignação desta Santa Aliança, mas ele vai entrar, parece que vai entrar a terra prometida. Mas por isso é pronto para este tempo de abominação, de desolação. É o que o contexto desta passagem está a apresentar. Mas eu escrevi isto, parece que ele descerá os países ligados com o sul e entra a terra de Israel com zangar. Então, mas versículo 31, novamente, voltará e entenderá, por ser a 30, o fim de versículo 30, desculpa, voltará e atenderá aos que tiveram abandonado a santa aliança. Então, será alguns judeus que abandonam o seu próprio povo para seguir o anticristo. Parece como isto. E Jesus falou sobre isto. Ele disse, quando está a ver estas coisas, mas falando do respeito de Jerusalém, ele mandou para fugir e não olhar para trás. Mas isso pode ser mais tarde, aproximando na segunda vinda. Mas já vai ser um grupo dos judeus que não vão seguir o anticristo, que vão ser alimentados milagrosamente do céu 3 anos e meio, mas chegando a Edom, a Sela Petra, chamado na Bíblia, mas é a cidade da rocha, está a ver? Elas, por ser cidade da pedra, vão ser alguns judeus sustentados milagrosamente do Senhor durante a grande tribulação. Por ser estes que fugiram de Jerusalém, mas este vai entrar Israel como zangar contra esta santa aliança. Então, chegando ao versículo 31, a Bíblia diz, e braços serão colocados sobre ele, e que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo. Novamente esta expressão, estabelecendo abominação desoladora, abominação de desolação. Eu já li Daniel capítulo 8, pode ler novamente, especialmente versículo 11, falando sobre esse sacrifício contínuo. Já estudamos. É necessário escrever notas para guardar esta informação. Mas Jesus falou sobre isto. Isso, Mateus 24, vou ler este novamente. Já estudamos este muitas vezes. Mateus 24, versículo 15, Jesus disse, quando, pois, verdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. E lembra-te, a coisa que eu quero te ver novamente, com este passagem, este versículo em Mateus, é Jesus falando depois de Daniel, falando depois de Antíoco Epífano, falando sobre a profecia futura quando ele estava aqui na terra. Ainda não aconteceu esta abominação de desolação. Foi um aviso contra Israel que foi espalhado fora do país naquela altura. Mas agora, figueira está a brotar folhas. Cuidado. Mas vamos voltar também a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 e vou ler versículo 11. Não,
desculpa, estou em Oséias. Daniel capítulo 12, versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e a posta abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, pouco mais do que 1260, normalmente estes 3 anos e meio, adicionando mais 30 dias. Já falamos sobre isto. Deus tem propósito por dizer isto. E para combinar o fim da tribulação, a segunda vinda dele, que é depois da tribulação, também estes dias adicionais no fim do livro de Daniel. Vou dizer, não sei exatamente. Mas eu li aquela passagem para mostrar o assunto futuro ligado com a segunda vinda. É o contexto. Então, pode ser, o meu entendimento é fraco para conseguir o entendimento destes detalhes. Sim. Mas eu tenho dicas suficientes para organizar nesta cabeça fraca, mas este plano de Deus, como vai ser realizado? Pelo menos em parte, eu sei. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Face a face não é tinta e papel. Bíblia não é tinta e papel. Face a face é como a segunda vinda. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, fique com Deus. Vamos estudar mais. Mas quero te entender, estas dicas são importantes para dar força à nossa fé, para procurar com força o nosso Deus, para não ficar cansado ou perdendo a esperança. Meu Deus, o que vai acontecer? Não. Deus tem plano dele. Como João, vamos procurar ficar mais próximo ao coração de Deus, para entender estes assuntos e para glorificar Deus com as nossas vidas. Estamos chegando ao fim de Daniel, capítulo 11, mas temos mais coisas para dizer. Vamos falar mais sobre estas com a nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.